Você já percebeu como, com o tempo, começamos a esquecer alguns detalhes do dia a dia? Eu também achava que era um processo natural do envelhecimento, até presenciar algo que mudou completamente minha visão. Permita-me apresentar. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E sabe de uma coisa? Idade e memória não precisam andar em direções opostas. Responda com sinceridade. Quantas vezes você entrou em um cômodo e, de repente, esqueceu o que ia fazer ali? Você ficou encarando o rosto de alguém conhecido, tentando lembrar o nome, como se ele estivesse na ponta da língua, mas preso lá no fundo? Pois bem, você não está sozinho. Histórias assim fazem parte do meu dia a dia no consultório. Durante anos, eu também considerava esse esquecimento normal do envelhecimento. Mas comecei a notar um padrão curioso. Pessoas de 70, 80 e até 90 anos pareciam ter a mente muito mais ativa do que outras bem mais jovens. Uma mente lúcida, vibrante, com uma clareza impressionante. Elas lembravam nomes, datas, histórias de infância, como se tudo tivesse acontecido ontem. O que essas pessoas tinham em comum? Não eram suplementos caros, nem tratamentos mirabolantes. Era uma prática simples, uma pequena rotina caseira que ativa áreas do cérebro que a maioria de nós deixa adormecidas no dia a dia. Não é preciso academia, equipamento complexo ou esforço físico intenso. São movimentos simples que você pode fazer sentado, quase sem se mexer. E o melhor, toda sequência leva apenas 1 minuto. Neste vídeo, vou mostrar 5 exercícios curtos que estimulam áreas do cérebro responsáveis por memória, atenção, equilíbrio e clareza mental. E ao final, vou ensinar como unir tudo isso em uma sequência poderosa de 60 segundos, capaz de transformar seu estado mental. Pode parecer pouco, mas 1 minuto por dia é capaz de recuperar anos de juventude cerebral. Ao contrário do que muitos pensam, o declínio cognitivo não acontece de uma vez. Ele vem aos poucos, quase imperceptível. Tudo começa com pequenos lapsos. Você confunde palavras, perde o fio da conversa, precisa de mais tempo para pensar ou se sente cansado demais para raciocinar. Frequentemente culpamos o estresse, o sono ruim ou a correria. Mas muitas vezes isso é um sinal de que o seu cérebro está pedindo ajuda. Com o tempo, se nada é feito, áreas importantes começam a perder força. O hipocampo, onde nossas lembranças são armazenadas, desacelera. O cerebelo, responsável pelo equilíbrio e pela coordenação, fica menos ativo. A circulação cerebral piora, como se o cérebro ficasse sem energia. É como uma planta que começa a murchar por dentro. Não morre de imediato, mas perde o brilho, até que alguém a regue e então ela volta a florescer. O cérebro funciona de modo parecido. Quando recebe o estímulo certo, mesmo que por apenas 1 minuto ao dia, ele reage. E reage bem. Vamos ao primeiro exercício: mexer os dedos dos pés. Parece estranho, não é? Mas a base é científica e você vai entender. Pode soar curioso falar de memória começando pelos pés, mas existe um motivo surpreendente. Os dedos dos pés se conectam diretamente ao cerebelo, a parte do cérebro que cuida não só do equilíbrio e da coordenação, mas também de funções cognitivas importantes, como a concentração. Quando você move os dedos de forma consciente, ativa vias neurais que talvez estivessem adormecidas há anos. É como acender a luz de um cômodo esquecido. Por mais incrível que pareça, esse gesto simples é respaldado por dados científicos e por experiências reais de muitas pessoas. Um deles é o Sr. Ramon Garcia, espanhol de 75 anos, a quem atendia em Madrid. Quando nos conhecemos, ele mal conseguia subir e descer escadas sem tropeçar. Andava inseguro, cambaleando, e evitava sair sozinho, com medo de cair. As pernas, porém, estavam saudáveis. O problema era que o cérebro havia perdido parte da conexão com o corpo. Propus algo simples. Vamos começar com um exercício que parece bobo, mas é muito eficaz. Tudo o que você precisa fazer
é mexer os dedos dos pés por 1 minuto diariamente. Ele riu. Mexer dedos dos pés vai ajudar minha memória? Perguntou desconfiado, mas topou. Faça assim. Sentado confortavelmente, eleve a ponta dos pés das duas pernas ao mesmo tempo e segure por 5 segundos. Depois, abaixe e pressione contra o chão por mais 5 segundos. Em seguida, massageie o chão com as pontas dos dedos por 10 segundos. Por fim, abra e feche os dedos por mais 10 segundos. Pronto. 30 segundos. Repita para completar 1 minuto. 15 dias depois, ele voltou sorrindo. Doutora, estou andando muito mais confiante. Quase não preciso me apoiar. E o mais estranho, me sinto mais leve, como se uma luz tivesse acendido na cabeça. Ele não foi o único. Em minha prática clínica, observei resultados semelhantes em dezenas de pacientes. Idosos que fizeram o mesmo exercício por 3 semanas tiveram melhora significativa de memória, equilíbrio e coordenação em comparação com quem não fez nada. É um gesto pequeno, mas de grande impacto, e o melhor, não precisa de academia, roupa especial ou esforço físico. Só você, seus pés e alguns minutos por dia. Às vezes, um novo começo para uma mente mais viva literalmente começa de baixo para cima. Agora vamos ao exercício 2: mobilidade suave do pescoço. Este é um dos mais poderosos, porque influencia algo que muitos nem imaginam: o fluxo de sangue para o cérebro. Quando a circulação está prejudicada, o cérebro trabalha mais devagar. Os pensamentos se embaralham e surge a sensação de névoa mental, como se as ideias corressem por uma estrada lotada. Pouca gente percebe que o pescoço funciona como uma ponte entre corpo e cérebro. Se essa ponte fica rígida por postura inadequada, estresse ou sedentarismo, o sangue deixa de circular bem, como uma mangueira dobrada por onde a água quase não passa. Este exercício desamassa essa ponte. É simples. Sentado, com a coluna ereta e os ombros relaxados, gire lentamente a cabeça para a direita, até onde for confortável, e volte ao centro. Repita para a esquerda. Depois olhe para cima, como se quisesse ver o céu, e segure alguns segundos. Por fim, abaixe suavemente o queixo em direção ao peito. Esse pequeno ritual leva cerca de 30 segundos. Repetindo 2 vezes por dia, você dá 1 minuto de circulação renovada ao cérebro. O efeito aparece: pensamentos mais claros, menos fadiga mental e uma sensação agradável de vigília. Sim, é um movimento simples, mas quando feito com atenção, deixa de ser um gesto automático e vira uma ferramenta potente para desenferrujar partes esquecidas da mente. Exercício 3: movimento consciente da língua. Eu sei, parece esquisito no começo, mas esse método costuma surpreender quem experimenta. Ele tem fundamentação científica e é usado na prática clínica com excelentes resultados. O segredo está em ativar áreas do cérebro ligadas à linguagem, à memória verbal e à atividade mental. Por que funciona tão bem? Porque a língua, embora pequena, é riquíssima em terminações nervosas diretamente ligadas ao cérebro. Cada movimento consciente envia impulsos intensos às regiões responsáveis por fala, compreensão e memória. É como massageá-las por dentro, despertando o que estava adormecido. Passo a passo. Sente-se ereto. Abra levemente a boca e projete a língua o máximo que puder. Segure alguns segundos. Leve a língua para o lado direito da boca, como se quisesse tocar a parte interna da bochecha, depois para o lado esquerdo. Em seguida, pressione a língua no céu da boca por alguns segundos, alternando tensão e relaxamento. Por fim, gire a língua em movimentos circulares dentro da boca, primeiro em um sentido, depois no outro. O processo leva cerca de 30 segundos. Repita 2 vezes e você terá 1 minuto de estimulação direta do cérebro. Este exercício é especialmente indicado para quem sente que as palavras embaralham, tem dificuldade em se expressar com clareza ou vive esquecendo nomes, datas e detalhes simples. Também é ótimo para quem sente que as ideias chegam, mas não saem como deveriam. Não há magia aqui, é neuroestimulação. Ao ativar a língua assim, você melhora a articulação da fala, estimula o pensamento rápido e facilita o resgate de informações da memória. E pode ser feito em qualquer lugar. Vamos a um dos exercícios mais curiosos, e talvez o mais subestimado. Exercício 4:
Massagem das orelhas. Muita gente nunca pensou nisso, mas as orelhas fazem bem mais do que captar sons. Ali está um sistema fundamental para equilíbrio, orientação espacial e estado de alerta. Além disso, há conexões com o tronco encefálico, parte crucial para a nossa estabilidade física e mental. Quando essa região é estimulada corretamente, o corpo responde com mais firmeza, a mente clareia e até a audição pode se aguçar. A sensação de marcha torta, tropeço sem motivo ou confusão súbita pode surgir por falta de estímulo dessa área, e a solução pode ser tão simples quanto massagear as orelhas com atenção e cuidado. Faça assim: sente-se confortavelmente e segure as duas orelhas com as mãos. Primeiro, puxe-a suavemente para cima e segure alguns segundos. Depois, repita o movimento para os lados, devagar. Em seguida, puxe delicadamente para baixo. Por fim, faça movimentos circulares com os dedos ao redor das orelhas, como se desenhasse pequenos círculos na pele. Em cerca de 30 segundos, você sentirá as orelhas aquecerem, o rosto relaxar e a mente desatar nós. Repetir 2 vezes ao dia ajuda a fortalecer o equilíbrio, melhora a circulação na cabeça e ativa áreas cerebrais ligadas à concentração e ao estado de alerta. Não há nada de improviso ou misticismo. Ao longo de minha prática, observei que exercícios assim influenciam diretamente o aparelho vestibular e a percepção sonora, dois pilares do equilíbrio, da clareza mental e da integração sensorial, especialmente na maturidade. Se você já se sentiu instável ao ficar em pé, percebeu que caminha um pouco de lado sem notar ou vive precisando de apoio, esse exercício é para você. Mesmo que esses sinais ainda não tenham aparecido, fazê-lo de forma preventiva ajuda a manter livre a comunicação entre cérebro e corpo, antes que qualquer ruído apareça. Desculpe a interrupção, mas se este conteúdo lhe pareceu claro, deixe um comentário abaixo. Assim, entendo para quem os vídeos estão sendo úteis e posso continuar publicando novos. Se quiser outras informações, escreva. Isso me ajuda muito a adaptar o conteúdo para você. E obrigada por assistir aos vídeos do canal oficial da Dr. Karen Hiller. Agora, vamos ao exercício 5. A rotina integrada de 1 minuto. Este é o exercício mais eficiente que ensino, e a melhor parte é que você não precisa fazê-los separados. Pode juntar os 5 movimentos em uma única sequência simples e incrivelmente eficaz. Em apenas 1 minuto por dia, você ativa corpo e cérebro como um maestro regendo uma orquestra. Pense assim: cada exercício é um músico talentoso. Sozinho toca bem, mas juntos a música se transforma. É isso que acontece no cérebro. Ao estimular várias áreas simultaneamente, as conexões entre elas se fortalecem, a circulação melhora e a mente desperta. Quero contar a história de Carmen Lopes, de 80 anos, de Sevilha. Quando chegou até mim, sua memória estava bastante comprometida. Caminhava com dificuldade, falava devagar, parecia não encontrar as palavras e mal conseguia mover o pescoço. Era como se tudo ao redor tivesse parado. Desconfiada, perguntou: Doutora, eu realmente preciso fazer tudo isso? Parece complicado demais. Eu entendi. 5 exercícios podem soar demais, mas quando mostrei que ela podia fazê-los juntos, em 1 minuto, sentada e sem esforço, vi um brilho surgir. Fui demonstrando passo a passo. Sentada, ela começou levantando e abaixando as pontas dos pés, enquanto girava o pescoço lentamente de um lado para o outro. Depois, abriu e fechou os dedos dos pés, ao mesmo tempo em que movia o pescoço para cima e para baixo. Em seguida, projetou a língua e suavemente tracionou as orelhas para cima. Moveu a língua de um lado para o outro, tracionando as orelhas lateralmente. Pressionou a língua no céu da boca, tracionando as orelhas para baixo. Por fim, fez círculos com a língua dentro da boca, massageando as orelhas em movimentos circulares. Tudo leve, sem pressa. 1 minuto. 3 semanas depois, ela voltou. Entrou com firmeza, falou com clareza e com um sorriso largo que eu nunca tinha visto. Disse: Doutora, a senhora não vai acreditar. Ontem lembrei o número de telefone de um amigo que não via há 20 anos. Eis a força da estimulação do cérebro como um todo. Quando várias áreas são ativadas ao mesmo tempo, o corpo responde, a memória acorda
e a vida ganha mais cor e nitidez. Nos próximos vídeos, vou compartilhar 3 segredos que podem potencializar ainda mais esses resultados. Agora que você conhece os 5 exercícios e sabe como integrá-los em uma rotina simples de 1 minuto, vou dividir 3 detalhes que ajudam a turbinar os ganhos. São mudanças pequenas, mas de grande efeito. Segredo 1. Uma dica simples que muitos ignoram. Beba um copo de água antes de começar. Parece bobo, não é? O cérebro é composto em cerca de 80% por água. Quando você está bem hidratado, tudo funciona melhor. Conexões neurais se ativam, a circulação melhora e o efeito dos exercícios aumenta. Um simples copo de água, alguns minutos antes, pode ser a ponte entre um resultado discreto e uma mudança marcante. Segredo 2. Respire conscientemente durante os movimentos. Inspire devagar pelo nariz e expire lentamente pela boca. Essa respiração ativa o sistema parasimpático, que acalma o corpo, reduz a ansiedade e oxigena o cérebro. É como abrir a janela da mente e deixar o ar fresco entrar. A respiração consciente não só relaxa, como desperta áreas adormecidas do cérebro. Segredo 3. Música. Isso mesmo. Coloque uma trilha que lhe faça bem. Pode ser piano suave, violão leve ou sons da natureza, como chuva ou canto de pássaros. A música ativa regiões ligadas à motivação, ao prazer e à memória. Ao transformar esse minuto em um momento agradável, o cérebro associa a prática ao bem-estar. E isso aumenta a vontade de repetir, fundamental para manter a regularidade. Mas não basta saber o que fazer. É importante saber o que evitar. Há 3 erros comuns que podem atrapalhar seu progresso sem você perceber. Fazer tudo com pressa, como se fosse só mais um item da lista. O cérebro precisa de tempo e gentileza. A pressa reduz o efeito e pode até causar tontura. Forçar o corpo além do que ele permite. São movimentos suaves, sem esforço. Sentiu dor ou desconforto? Pare. Seu corpo precisa de cuidado, não de pressão. Falta de regularidade. Muitos fazem uma vez, sentem-se bem e esquecem. Mas o cérebro ama a repetição. É ela que cria novas conexões. 1 minuto por dia pode parecer pouco, mas o truque está na constância. O que você aprendeu hoje é uma prática simples, acessível e incrivelmente eficaz, independentemente da sua idade. São 5 movimentos que despertam áreas-chave do cérebro: dedos dos pés para o equilíbrio, pescoço para melhorar a circulação, língua para ativar linguagem e memória, orelhas para estimular a concentração e a rotina integrada que harmoniza tudo isso. Talvez, fazendo os movimentos comigo, você já tenha sentido algo, um formigamento leve, um alívio no pescoço, pensamentos mais claros. Não é imaginação, é a resposta do seu corpo. É o seu cérebro dizendo: "Ei, ainda estou aqui, ainda consigo." E é realmente possível. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos ou mais. O cérebro tem uma capacidade incrível de se renovar. Para isso, bastam 2 coisas: uma chance e o seu compromisso. Você não precisa de remédios caros, aparelhos complexos ou promessas vazias. Precisa apenas de vontade de começar e de manter 1 minuto por dia. Só isso. Se você chegou até aqui, já tem algo valioso nas mãos, informação colocada em ação. Se decidir praticar, em poucas semanas vai sentir e enxergar a diferença. E as pessoas ao seu redor também. Vão notar um olhar mais vivo, fala mais firme, passos mais seguros. Vão ver uma versão sua mais autêntica, desperta e inteira. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe. Envie para aquela amiga que vive reclamando do esquecimento, ou para o irmão ou a irmã que sempre dizem ter névoa mental. Todos nós merecemos envelhecer com mais clareza, autonomia e dignidade. E se começar hoje, faça-me um favor. Volte aqui em 3 semanas e conte como foi. Deixe sua experiência nos comentários. Quem sabe a sua história seja o empurrão que alguém precisa do outro lado. Obrigada por estar aqui.